nós vamos, nessa Escola de Verão 2020, investigar um tema maravilhoso, profundo, complexo e simples ao mesmo tempo. Uma das tradições fundamentais da Índia, o yoga, ele tem uma origem milenar e de uma sequência de sábios que vieram experimentando suas técnicas, suas leis. Eles trouxeram uma ciência digna do nome e que traz uma nova perspectiva de vida e um novo estágio de percepção humana. A palavra yugi quer dizer, nesse radical, da junção do carro de bois, né, a carreta, e que denota um ato de unir, um ato de união. E tem um paralelismo na religião cristã com a palavra religião, que vem de religare, reunião. Então é a união do quê? Do ser com si mesmo. Parece que a poetisa já falou bastante do que a gente pode falar nas poéticas palavras do nada e do tudo, né? E a natureza do ser divino que habita em nós, ela já é consciência pura, ela já é intimamente conectada e parte da divindade, só que com seus veículos de expressão nos vários níveis de densidade da matéria, ela foi obscurecida, ela foi, uma palavra assim, obnublada, ela foi velada em sua grandeza, beleza, divindade, e hoje opera nesse estágio da evolução humana através de determinados veículos que têm suas limitações específicas. E essa união pode ser obtida com determinadas técnicas, hábitos, estilos de vida, e há uma ciência toda por trás desses processos que voluntariamente o ser, quando resolve reencontrar a sua própria natureza, resolve tomar o seu destino em suas próprias mãos e tomar as atitudes coerentes com uma vida de significado, uma vida de sentido, uma vida de beleza. E nessa tradição milenar, nós temos um processo, ela é chamada de Ashtanga Yoga, que é chamada yoga de 8 passos. Anga é passos, né? E Ast, em sânscrito, é 8. Nós temos 8 passos nela e nós podemos identificar um processo lindo de purificação, um processo lindo de revelação da natureza divina. No início do processo, nós temos 2 passos desses que correspondem a 5 etapinhas cada uma. No primeiro, chamado Yama, são apenas umas restrições para a gente não fazer o mal. Não faça o mal, não faça aquilo que é notadamente prejudicial a si e à vida dos outros. São restrições básicas de não roubar, não matar, coisas bem básicas da moralidade. Já num segundo passo, nós temos um termo chamado Niyama. Yama é restrição, Niyama pode ser traduzido como observâncias ou coisas que, se umas não são adequadas e são restrições, nessa aqui são como que estimuladas, como que observáveis e úteis para a vida do yogi, no sentido da moralidade. E a beleza é que ela tem seus 5 passos lá, né? Pureza, salka, santosh, que é um contentamento, ou seja, pureza, contentamento, mas eu queria trazer a atenção aos 3 seguintes. Esse é o segundo passo só, tá? 3 seguintes desses 5 aludem à nossa natureza mais elevada espiritual. A yoga, ou o processo do yoga, ele é tão sábio, tão verdadeiro, tão bonito, tão científico, que na yoga chamada preliminar, que são esses 3, ela é chamada de Kriya Yoga, uma yoga introdutória, preliminar, inicial, são atitudes e atividades diárias práticas que estimulam e aperfeiçoam nossa natureza divina em seus 3 aspectos elevados espirituais. O homem espiritual, ele é trino. Ele tem a vontade, ele tem um princípio em si que não é dele, mas ele é universal, ele é um princípio
total da divindade, mas que no homem está presente também. Ele é chamado de Atma. E ele é o que dá aquele sentido da vontade, da energia criadora, da energia da transformação. Então, uma vontade humana, ela é um poder ainda não explorado e um poder inigualável em termos de um Deus criador que habita em nós. E nesse terceiro passo, né, do segundo estágio da yoga, que ele é chamado de tapas, ele é traduzido muitas vezes como austeridade, como exercício da vontade. Vamos nos tornar yogis. Se você resolve tomar alguma decisão que você acha que deve ser tomada e que está lhe incomodando, algum hábito arraigado que lhe incomoda, eu, por exemplo, não acordo cedo, eu tenho preguiça de acordar cedo, ou eu tenho alguns hábitos, eu fumo, eu ainda sou ligado numa bebidinha, no álcool, né, com os amigos e tal. Mas eu quero parar. Quando você toma a decisão de encerrar um determinado hábito e a decisão de obter um novo hábito, você está exercendo o poder da vontade. Faz parte dele uma observação pura daquilo que se faz, mas faz parte dele uma determinação definida para aquilo que se quer. E é bonito de ver essa reunião de almas irmãs em buscar alguma coisa mais do que a simples vida vegetativa, animal, normal. Nós não estamos aqui por sermos normais, nós podemos ser considerados um pouco fora do normal. E não era o poeta que dizia, Deus me livre da normose, que é a doença de ser normal? Então, o poeta também trouxe essa grandeza ou essa instigante atitude de desafiar a normalidade e buscar, através de ciência aplicada, sabedoria milenar testada pelos milênios, uma nova forma de viver e uma decisão de empreender um novo destino em sua própria vida. O homem pode escolher, será que existe destino ou livre-arbítrio? E a teosofia mostra que existe os dois. Dentro de um livre-arbítrio, você está criando um destino. Só que o seu destino, a sua circunstância de agora, é aquilo que você gerou pelo seu livre-arbítrio no passado. Então, do livre-arbítrio você cria circunstâncias. As circunstâncias criadas são o seu destino. E ao enfrentar ou encarar o seu destino, você tem âmbito de livre-arbítrio. É como uma estrada ou um rio que você tem delimitado e você pode escolher. Eu vou nadar contra a corrente do rio, eu vou nadar a favor da corrente, eu vou parar no redemoinho. Eu escolho dentro daquele destino que eu criei para mim mesmo, com minhas ações do passado que criaram circunstâncias no presente. E eu tenho o livre-arbítrio agora de transformar e de fazer o melhor possível com tudo aquilo que me acontece. Essa é a parte de santosha, ou o contentamento. É aquele segundo. Mas nós estamos no terceiro, tapas, que alude ao princípio da vontade e da decisão de tomar o seu destino em suas próprias mãos e fazer exercícios que desenvolvam a vontade. Então eu vou parar de fumar. Eu posso meditar, olhar. Tem um indiano que diz que existe a meditação cigarro, por exemplo. Eu fumo, então eu pego um cigarro, eu pego um maço de cigarro e olho, medito, vejo, analiso, vejo a cor do maço, abro devagar e fico ali, olhando, gerando consciência, gerando atenção no que está se fazendo. Tiro o tal do cigarro, cheiro, olho, vejo e olho, contemplo um cigarro. Boto na boca, ligo e vou ver a fumaça e vou ver o que eu faço quando eu trago, o que acontece. Ele diz que eu nunca fumei, mas o que diz essa experiência é que ao você gerar consciência daquilo que você está fazendo e vendo, você para de fumar em 2 semanas no máximo.
porque a cada momento de desejo de cigarro, que é um hábito apenas anímico, de um vício ou de uma tendência, né, que foi criada no nosso corpo, o ato de ver e de ter atenção àquilo, aquilo se revela como é e você naturalmente diz, para quê? O que isso me serve? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Isso é gerar consciência. E todo o processo de yoga, do yoga, é gerar consciência. E, ao mesmo tempo, se eu disser, não, eu não vou mais fumar um maço de cigarro por dia, eu vou 2 cigarros no dia. E aí começa a decisão. Quando você olhar 2 cigarros por dia, pô, se eu pude cortar tantos, por que não cortar esses 2 últimos aqui? E assim você, em pequenos passos e em pequenas decisões, você está alterando o seu futuro inteiro. Nós podemos mudar o futuro? Podemos, pela ação de agora. Nós podemos mudar o passado? Pode ser, eu estou vendo assim, estou vendo assim. Se eu decidir aqui agora, daqui a 5 minutos o que eu decidi não é passado? Então eu posso mudar até o passado. Eu posso mudar a história que eu estou escrevendo. E eu posso, pelo exercício de vontade, e que em mim ou em nós habita a grande energia criadora divina, nós podemos, de uma decisão qualquer, pequena, grande, para um fumante o ato de não fumar é um grande ato, né? E dependendo de sua relatividade, cada decisão é importante, seja grande, pequena, mas é uma decisão. É um novo futuro. É uma história nova sendo escrita. E Atma no homem está traçando um novo destino. Isso é um elevado nível de materialidade que habita no homem, que é a vida do espírito, que é criadora, benfazeja, e ela é ordem suprema. Então, se a gente alinhar a nossa natureza com decisões de, em vez de ir à praia ou em vez de ir ao bar, eu acho que eu vou lá naquela escola de verão. Talvez alguém fale alguma coisa que sirva para a vida e eu possa usar como benefício para a minha vida daqui para frente, né? E daqui todos estamos, e aqui todos estamos, por um ato de decisão de escolher um futuro com mais informação sobre esse tal de processo do yoga, sobre a vida espiritual e assim por diante. Nós estamos construindo e escrevendo um novo futuro por decisão de vontade. E eu vou nessa escola de verão. Ou em alguma coisa que possa agregar. Nesse nosso caso, é essa delícia de lugar e essa delícia de momento. Então, Atma opera através de decisões e restrições, não restrições, mas se é uma coisa muito dolorosa, não é tão útil. Mas se é uma coisa que veio de uma decisão, que veio de uma resolução, é uma coisa útil. E ela não é conflituosa. Não é eu devo, eu vou tentar, mas eu posso não conseguir, eu vou ficar brigando e me culpando por não ter conseguido. Não, não é nada disso. É apenas a capacidade de olhar e decidir se eu vou ou se eu não vou. Se eu faço ou se eu não faço. Essa é uma opção dada à humanidade, ao ser humano, em seus princípios espirituais, que tem o exercício da livre escolha, da opção. Eu posso escolher ser um peixe fora d'água dentro de uma sociedade que esteja adoentada por um sentido e eu ir por outro caminho. Eu posso ser o Fernão Capelo Gaivota da história, que decide, em vez de ficar só comendo peixinho, aprender a voar. E daqui a pouco ele ganha um instrutor que vai ensinar a voar pelo pensamento e se iluminar. Não vai estar no Nirvana ainda, como o Sérgio aqui presente, mas ele pode se iluminar num voo perfeito, espiritual, através do pensamento e do espaço. Era uma gaivota vista como uma coisa diferente do bando. E a atitude de estarmos aqui falando em espírito num mundo tão materialista é um ato valioso de escolha e de força espiritual que cada um de nós estamos mostrando. Nós podemos nadar a favor de uma corrente do bem, a favor da vida construtiva. E assim, Tapas é essa energia. Existe um símile num livro de referência que é o aquecimento, é um fogo da vontade que separaria, vamos dizer,
o ouro das suas impurezas. Então, quando você aquece aquilo com essa energia, você separa as impurezas e deixa só o ouro puro. Somos nós, com nossos hábitos, com nossas atitudes, com nossos pensamentos, nossos sentimentos e assim por diante. Então a beleza da coisa está, você tem o seu destino em suas mãos. Não existe só o livre-arbítrio, nós estamos tanto construindo um novo presente, reescrevendo um novo passado, a cada resolução, pequena ou grande, que a nossa energia da vontade, que é Atma em nós, toma para frente. Isso é yoga, e isso é a introdução do segundo passo dos 8, no seu terceiro. São 5. Pureza, né? Contentamento, aí energia de decisão, chamada às vezes de austeridade ou integridade ou resolução firme. Na seguinte, é interessante, Svadhyaya é um termo que alude ao estudo intelectual, à natureza do descobrir as coisas e usar o intelecto para que se resolvam os grandes temas da humanidade. Na tradição hindu, seria a leitura dos livros sagrados, o aprendizado intelectual das grandes mensagens espirituais. Ora, no homem nós temos o princípio do pensamento, o princípio do intelecto, o princípio da atividade mental, de aprendizado, de estrutura, de como perceber pelo intelecto. E isso é o que caracteriza o ser humano. Men, homem, homme no francês, tudo tem um radical parecido com manas, que é a palavra que indica o princípio mental no homem, que esse princípio é dele, é humano. E ele pode usar de maneira boa ou maneira não boa, não, útil e não útil. Se a gente não iluminar com o espírito esse nosso princípio intelectual de aprendizado, pois ele se abebera mais facilmente do mal do que do bem, esse princípio humano, intelectivo, nós ainda poderíamos continuar construindo bombas inteligentes. É o tipo da incongruência em termos, né? Como que uma bomba pode ser inteligente? Então a gente não usando com a iluminação espiritual o nosso princípio mental, nós vamos ficar fazendo coisas tecnologicamente avançadas, mas que não trazem benefício para a humanidade. Falta a iluminação do espírito. E esse princípio pode ser alimentado pelas escrituras, pelas tradições, pelos ensinamentos fundamentais da tradição espiritual, qualquer que ela seja, e iluminar esse princípio mental com verdades eternas espirituais. E esse princípio, ele tem como característica uma certa dualidade. Ele tem um aspecto objetivo que é para ele operar no mundo físico, mas ele tem um aspecto espiritual, eterno, atemporal, que é o que a gente guarda de uma vida para outra. Esse é chamado nosso corpo causal na literatura teosófica. São os 3 níveis superiores, são 7 níveis, subníveis, né, nesse plano mental, mas os 3 superiores, eles são estimulados com o estudo das obras sagradas, com a reflexão na filosofia fundamental, com os princípios mitológicos, com os fundamentos arquetípicos da natureza e da vida, e que esse princípio ele não é estimulado, porque a mente humana está sempre voltada para o exterior e para atender às sensações, às fomes, às necessidades básicas, meus desejos de prazer, fugir da dor. E aonde que está o princípio intelectual sendo bem utilizado? O que eu levo para outra vida que seja de utilidade verdadeira, genuína? Jesus não falava, buscai os tesouros do céu, aqueles que os ladrões não roubam, que as traças não comem. O que ele queria dizer com isso? Que o seu princípio mental pode ser alimentado com os aspectos eternos, atemporais,
espirituais das verdadeiras tradições religiosas e você alimentar a sua natureza de percepção com as coisas reais, fundamentais, valiosas, os tesouros do espírito. Então, quando nós decidimos estudar uma obra linda como o Yoga, nós estamos focando nosso intelecto em coisas que são de valor, que transcendem uma vida única. Tudo que você conseguir nessa vida, que seja de valor da eternidade, fundamental é o espírito. E se esse espírito ele é imortal, é aquilo que você carrega de uma vida para outra e faz, por isso que o nome dele é corpo causal, ele causa a próxima encarnação. Porque ali você traçou destinos e você obteve fundamentos espirituais, incorporou uma verdadeira sabedoria e aquilo ninguém lhe rouba. Os ladrões não podem roubar o que você sabe, o que você aprendeu da vida, o que você concebeu da verdadeira sabedoria. E assim ele não é roubável, ele é adquirido. Há uma bela passagem, foi mencionada ontem, que as características espirituais não são propriedade nossa. Mas uma vez que você as concebeu, as adquiriu, as vestiu, você nunca mais pode deixar de obtê-las, de perdê-las, porque elas são atributos espirituais que você reconheceu, reconquistou. Sempre foi seu, mas você não sabia. Essa é uma visão espiritual que a mente pode obter através do estudo das verdades fundamentais das religiões. E isso é Svadhyaya, o quarto do segundo passo. Quer dizer, no terceiro a gente alude à vontade no homem, que é tapas. No quarto a gente alude ao intelecto. E como utilizá-lo? Aí a palavra diz que é para os textos sagrados, que é para a sabedoria universal. Use o intelecto no seu verdadeiro, grandioso e imortal princípio. É aquele mental ou aquela atividade mental que é fundamental e que pega os princípios fundamentais, a filosofia fundamental. Até na ciência, quando a pessoa atinge o estado mais elevado, o que é o título que ela recebe? Não é um tal de PhD? O que quer dizer PhD? Um philosopher doctor, não é assim? Ou seja, um doutor filósofo. Ele atingiu o pináculo daquela área de conhecimento que, da filosofia, ele pode identificar todos os detalhes e seus departamentos, mas ele atingiu o verdadeiro conhecimento no tocante àquela área e ele foi titulado como um philosopher doctor, um doutor filósofo. Ou seja, é o nível mais elevado do pensamento. A filosofia, a questão dos arquétipos, a questão dos mitos, a questão dos fundamentos essenciais de como utilizar o intelecto para coisas úteis, eternas, verdadeiras e que os ladrões não roubam, as traças não comem. São imortais. Que interessante. Então é só estudar, ler e começar a usar o intelecto de uma forma mais saudável. Eu vou desvelar verdades universais e o meu intelecto nunca mais será o mesmo. Eu posso utilizá-lo no aspecto mecânico da vida, no seu aspecto de 4 níveis, que a gente não vai entrar aqui nos tecnicismos, né, de cada subnível de um nível mental, mas que sabendo que 4 são os níveis da operação objetiva da vida, da sobrevivência, das relações, etc. Mas sabendo que os 3 superiores são aqueles que podem ser alimentados por ensinamentos sagrados, tradições universais de sabedoria, com coisas eternas e imortais, nós podemos resolver alimentar nosso intelecto com as coisas que valem a pena. Não é uma revolução na vida de um ser humano? Eu decido agora, em vez de ler a fotonovela ou a novela, sei lá, o que é, nós começarmos a juntar em grupos e conversar sobre os verdadeiros problemas da existência humana. O que é a felicidade? Quem sou eu? Para que estou aqui? Para que nós estamos aqui? Quem somos nós? E assim por diante. A verdadeira filosofia pode nos trazer esses tesouros de conhecimento e usamos o intelecto a partir daí em sua genuína natureza espiritual, imortal, eterna.
uma vez acessado, captado, percebido, não podemos mais perdê-lo. Eu sou aviador e a gente estava estudando o budismo da Terra Pura lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, lá na comunidade Semente, no Alto da Boa Vista. Você lembra dela lá, uns 30 e tantos anos atrás, né? Nós nos encontramos lá. E um monge estava ajudando a gente a estudar o budismo da Terra Pura. E eu perguntei, o que é essa visão do Buda? O que é essa percepção direta que você fala, né? E ele disse, você é piloto, né? Então, olha, imagina que você está voando num lugar que você voa visual, sempre, e só que nesse dia tem um tapete de nuvens que obscurece a sua visão, você está perdido agora. Você está voando, sabe onde está, mas está tudo coberto, perdeu o contato visual. Você está perdido, não sabe. E agora? Onde eu estou? E esse monge dizia assim, no momento que você vê um buraco ali naquele tapete de nuvens, você avista um entroncamento de estradas ou uma cidade que lhe é conhecido, que você sabe onde está. Naquele segundo ou naquele 10º de segundo, quando você avista uma coisa que você sabe que é verdade, que você se posiciona, todo o seu cérebro, toda a sua natureza se alinha com a realidade. Pá! Eu vi. Agora eu sei onde eu estou. Essa é a visão do Buda. É a que pôde iluminar a sua percepção e colocar tudo na sua correta perspectiva e você agora sabe onde está. É impossível você não ter visto, porque agora tudo no seu ser alinhou, de repente, e você resolveu, e agora eu sei onde eu estou, para onde eu estou indo, que posição e assim por diante. Essa visão pode ser obtida com esses lampejos de alinhamento da mente com a natureza espiritual, com a natureza das verdades fundamentais, e de repente você pode ver um buraco na percepção, né? Ou um facho de luz que ultrapassa um buraco da névoa do nosso pensamento e ilumina a mente num rompante, e você vê, e você muda a sua perspectiva. O ato de ver é o ato de transformar em si mesmo. É o ato de agir com uma nova perspectiva, com uma nova orientação total de vida. E o intelecto pode ser um instrumento, e a palavra svadhyaya quer dizer isso. Estudar intelectualmente e buscar as verdades divinas. Na tradição, nos livros sagrados, nas informações e mensagens dos grandes instrutores espirituais. E aí a gente olha num momento posterior, num quinto passo desse segundo grande passo da yoga, nós estamos apenas no aspecto moralidade da yoga. É o início 2 de 7. Então, nesse segundo, no seu último aspecto, nós temos Ishvara Pranidhana, que é uma entrega à divindade. E esse é o aspecto da devoção, o aspecto do amor, do coração, daquela ilimitada percepção de um amor que pode ser infinito, mas corporificado em qualquer coisa. A devoção no homem, ela pode corporificar um amor, seja uma ideia, seja um santo, seja um princípio, seja um mestre de sabedoria, assim por diante. Uma qualidade e tal. E a gente pode se unir a essa coisa sagrada que nós concebamos através do nosso coração e de um amor que abraça aquilo e que lida com aquilo como uma sacralidade, com aquilo que a gente tem de mais lindo, que é a energia do coração, ligando-se com uma realidade que a gente escolhe. E Ishvara é o sentido do divino no homem. Então, uma entrega ao divino no homem. O divino pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de qualquer termo de tradição religiosa, é aquilo que da sacralidade nós temos como união fundamental. E quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, nós também podemos dizer, eu e Deus, eu e o Pai, ou eu e a vida, ou eu e o universo, ou eu e a natureza, somos um também. Quando através do amor e da enxergar a sacralidade e a beleza, a gente se deixa levar por aquela onda amorosa de comunhão, de união, e assim a gente se integra
e quer amar e quer ver a divindade naquilo que a gente escolheu lidar. Que interessante. Então, nós temos 5 no segundo passo. Esse aqui alude a Atman no homem, a vontade, tapas, energia de resolução, decisão. O segundo alude ao intelecto, né? A capacidade do homem de estudar, ler, compreender e aprender o que é uma verdadeira informação. E o terceiro alude à capacidade do amor, a capacidade da devoção, capacidade da compaixão. E isso são os 3 princípios mais elevados que habitam no homem, no início do processo do yoga. Interessante. Yoga preliminar. Kriya Yoga. E já está mexendo com os nossos princípios mais elevados. Então, dos 7 passos, aliás, 8 passos, né? Desculpe, Ashtanga Yoga, 8 passos, nós temos esses 2 iniciais que são da moralidade. Comece por não fazer o mal e observar coisas úteis que já começam a estimular o seu aspecto sagrado, divino. Você está estimulando, você está alimentando, você está cultivando, você está estimulando a ele vir à manifestação. Então, 2 passos só da moralidade. Aí vem 3 passos que a gente pode identificar como uma higienização psicofísica. O primeiro é chamado de pratyahara, que é a capacidade de isolar um mundo exterior, os estímulos, e poder habitar em paz no nosso mundo interior. Ele é uma referência em termos de relação. Se o mundo interior nosso não estiver em paz, o mundo lá fora também não vai poder estar em paz. Tudo é conflito e caos. Se eu não estou estruturado, qualquer coisa é problema, caos, é conflito. E ao relacionar com o interno em ordem, em harmonia, há a possibilidade de relações harmônicas com o mundo exterior. E essa capacidade, ela é intrínseca naqueles que veem o bem em tudo, mas que passam a enxergar o bem maior em si mesmo. Passam a enxergar uma harmonia possível dentro de si mesmo. Por que é que eu faço isso? Por que é que quando essa situação acontece eu reajo dessa maneira? E assim a gente começa ao interiorizar e afastar o mundo dos estímulos, a observar como que é a reação interna e a poder estar em paz num tabernáculo da vida, que é onde habita o espírito. O próprio coração já está sendo observado como a sede do espírito. Não é o cérebro, é o coração. A residência do espírito não seria no cérebro, sim no coração. Mas, olhando esses 3 seguintes, você vê que a capacidade de isolar o mundo externo e poder viver consigo mesmo, poder viver isolado ou neutralizando os impactos exteriores. E a capacidade seguinte, que seria a ordem de saúde física e estruturar suas energias vitais fisicamente com as chamadas asanas, ou as posições da yoga que trazem harmonia, equilíbrio e saúde para o corpo físico. E dali para frente nós temos um terceiro, pratyahara, asanas, e o seguinte, pranayama. Você teria uma higienização também das energias vitais que correm no seu corpo físico, no seu corpo etérico, vamos dizer assim, nas energias vitais do corpo. Então você harmonizaria. Prana é a energia vital, yama, como falamos do primeiro, é restrição, é a capacidade de restringir ou direcionar a energia vital no ser humano. Ora, isso é um trabalho de harmonização, alinhamento, saúde, ou seja, uma higiene psicofísica. A capacidade de estar em paz consigo mesmo, a capacidade de ter saúde física com as asanas e a capacidade de regular e alinhar e estabilizar, harmonizar as energias psíquicas e as energias vitais no nosso corpo de energia sutil.
2 passos primeiros, moralidade. 3 passos seguintes, higiene psicofísica. E aí vem os 3 passos finais, que são a concentração, que são a contemplação e que são o êxtase, ou samadhi, ou a integração total. Aí vem a meditação, aí vem a percepção espiritual, porque ela só é otimizada pela purificação e pela prática das anteriores. Aquele que está lutando com o vizinho em guerra e tal, realmente não harmonizou moralmente, ele realmente não vai ter nem sossego na vida e karmicamente ele está num caos de recebendo os resultados de suas ações, ele não vai poder parar para meditar e estabilizar a sua natureza. Então, 2 passos de moralidade ética que trazem ordem para a vida, que trazem uma estabilização kármica, que trazem um equilíbrio da própria existência, vão alimentar ou vão dar base a processos de escolha que nós fazemos de melhorar a nossa natureza de saúde, saúde psíquica, saúde física e estabilizar a nossa natureza energética. E daí nós podemos sentar, se quisermos, observar a vida em paz, com neutralidade, com serenidade e equanimidade, olhar as coisas e verificar que não tem certo nem errado, não tem bom nem mal, nós termos contentamento com tudo aquilo que a gente toca, nós termos equanimidade e equilíbrio no lidar com os conflitos e com as naturezas dos outros e da vida, encarar com uma nova natureza de visão otimista e equilibrada os desafios que a vida nos coloca. E nós estamos ali agora com outra perspectiva. Assim eu posso sentar e meditar em paz e olhar a vida como é. Assim eu posso exercitar a concentração. E quando eu estabilizar isso e minha vida for higienizada de tantas maneiras, nos outros passos eu posso exercitar o processo da contemplação, que é a contínua e constante manutenção dessa atenção e dessa percepção. Isso é contemplar, é estabilizar-se na percepção direta de alguma coisa. É poder agora fazer a energia de retirar a atenção de lá, porque a estabilidade é tão plena que essa contemplação ela permite a percepção daquilo que é em sua plenitude, em seu verdadeiro significado, sem a coloração de desejos, ansiedades, idealizações, etc. E, finalmente, no estado do samadhi, que seria a integração total daquele que vê com aquilo que é visto. E tem vários níveis de samadhi, onde você coloca a sua percepção e vai aumentando os níveis de percepção ou sutilizando os níveis de materialidade e quando você aplica esse chamado samyama, você pode estabilizando, estando harmonizado, estando estável e uma mente já trabalhada com novos hábitos de atenção, de plena atenção nas coisas, de não julgamento nas coisas, de uma observação límpida e clara, sem a coloração das opiniões, das críticas, do que deveria ser, que eu acho que isso é bom, que isso é mal, etc. Eu posso ver a coisa com sua plenitude. E ao ver estavelmente, estabilizado, eu posso me tornar um com essa coisa. Não existindo mais alguém que julga, que vê, que qualifica, e existindo não o observado, e sim a pura observação. São estágios que, do processo todo desse grande método do yoga ou dessa grande filosofia de vida, nós podemos resolver as verdadeiras questões da existência humana e trazer libertação, trazer paz, bênçãos, não sermos mais fonte de conflito, não sermos mais instáveis, conflituados e trazendo problemas para os outros e para nós mesmos. Nós podemos ter uma vida de bênçãos, nós podemos ter uma vida de felicidade ou de paz quando na nossa maneira de vibrar e agir, nós podemos ver toda a divindade em tudo aquilo que a gente toca, em tudo aquilo que a gente se relaciona. Aquele que ama não vê a beleza do outro, não vê só o bem no outro. Tem alguma mãe que vê o filho de maneira feia, ruim, né? Tem a mãe coruja, que já é o apelido. A gente só vê o belo, o bonito, o exemplar ou o estimulante.
Aquele que tem o olhar do amor, ele olha aquilo que corresponde à beleza fundamental divina naquilo que ele vê. Então tem uma citação que a senhora Rada Burnier, nossa ex-presidente internacional, isso me marcou muito, eu já falei algumas vezes, mas para quem não sabe eu vou arriscar a paciência daqueles que já ouviram em outras vezes. Quando você lida com uma pessoa e você lida com o seu aspecto que te incomoda, que seria os defeitos daquela pessoa, aquela pessoa é isso, aquilo, tal, você está lidando com uma coisa irreal no tocante àquela pessoa. Porque aquilo são aspectos ainda não iluminados pela consciência. Então, ela, no processo de evolução, ela não é aquilo, ela está resolvendo aquilo. Ela é algo de luz que vai iluminar aquele aspecto. Então, você não está lidando com a pessoa, você está lidando com o aspecto transitório da pessoa. Por outro lado, se você vê a pessoa pelas suas qualidades, aí você está vendo a realidade no tocante àquela pessoa. Porque você vê aonde a luz da verdadeira consciência já ilumina. E aquela é a verdadeira natureza da pessoa. Logo, quando você olha uma pessoa pelas suas qualidades, você está olhando pelo lado da verdadeira natureza espiritual dela. Porque ali aquela qualidade já se expressa e aquilo é a verdade no tocante à pessoa. Por isso que quem ama vê a qualidade das pessoas. Não tem aquela historinha... Um pai chega e recebe, agora é e-mail, eu dava o exemplo que era telegrama, mas agora é e-mail, né? Aí o marido chega lá, abre o computador, um e-mail do nosso filho, mulher, olha aqui, papai, mande-me dinheiro. Um absurdo. Aí a mãe, com aquele coraçãozão, chega e diz, não, amor, olha aqui, você tem que ler direito aqui. Papai, mande-me dinheiro. Ele falou assim, bem. Então a mãe não vai olhar pelo lado torto, ela vai olhar para o lado do amor. Então a interpretação de qualquer coisa, ela é amorosa. Ela vê com os olhos do amor, ela vê com a beleza da divindade que ali está. Então a mãe não vai ver o filme Papai, mande-me dinheiro, né? Não vai ver o filho desse jeito. Vai ver o filho, papai, mande-me dinheiro. É só uma alusão para dizer, aos olhos de quem ama, o aspecto luz e vida e amor e beleza é o que resplandece. E ele vê com os olhos da divindade em si, a divindade no outro. E isso a gente pode fazer melhorando a nossa percepção, percebendo a divindade em tudo e em todos. E o sábio é aquele que vê o amor de Deus e o amor da vida e a divindade latente em tudo e em todos. Na natureza, no mineral, no vegetal, no animal, nos seres humanos. Nos santos, então, e na natureza total, tudo parece que foi uma separação da divindade para reconhecer a si mesmo nos múltiplos, diferentes. Todos nós temos qualidades divinas únicas e que ali a divindade coloriu de uma forma única. Nós podemos estar imersos numa unidade de uma existência, da vida una, mas nós somos uma única expressão dela, porque ela cresceu através de você com uma história única e se expressa de forma única. Você imagina que riqueza? Somos 7 bilhões de seres humanos já no planeta. Todos somos humanos, juntos, mas de forma diferente. E todos aqui... Não sei se tem alguém com algum tipo de deficiência física e tal. Temos 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, nariz, né? Mas somos únicos mesmo assim. Numa árvore não tem uma folha idêntica à outra, numa mesma árvore. E aqui no nosso reino humano, cada um na sua unicidade mostra como a divindade é bela e única nas formas de expressão. Tem uns que se expressam na porta da mente, né, e da objetividade, do raciocínio. Tem os que se expressam na forma da poesia, na forma da beleza, como a Delman se expressou aqui. Tem os que se expressam numa forma de amor, de simpatia, de carinho e de conforto e de aconchego. Tem os que se expressam de N maneiras diferentes.
e todos somos humanos. Olha a riqueza dessa vida humana. Quanto que a gente tem para aprender uns com os outros e expressar em nós essa beleza e essa divindade. Então há um processo e o convite aqui fica para que exploremos esse tesouro chamado yoga nesses dias que virão, porque nós temos um dia específico que será o dia da capacidade intelectiva, Jnana Yoga, um estilo de percepção e de trabalho do yoga que usa mais o intelecto para uma compreensão. É apenas um estilo, mas teremos no primeiro dia o estilo do Jnana Yoga, que é a yoga da percepção, da compreensão intelectual do mundo, da percepção através do intelecto. Nós teremos no segundo dia uma percepção que é através do amor, Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção. Exploraremos, investigaremos, aprofundaremos sobre a maneira do amor se expressar e que vários yogis atingiram rapidamente um estágio iluminado através dessa conexão direta do amor universal com aquilo que ele ama. E no dia seguinte, teremos no sábado o aspecto da atividade, de Atma em movimento. É o amor em movimento, mas é ação, definição objetiva de transformação, Karma Yoga. Aí teremos até palestrantes de fora da sociedade teosófica que explorará os aspectos da defesa animal, da defesa da natureza, e teremos oportunidade de explorar também esse aspecto. E no último dia, no domingo, nós vamos ter a Yoga Integral, Raja Yoga, que é o equilíbrio desses três princípios, a ação, amor e intelecto. Não tinha na base da yoga, lá atrás, na yoga preliminar, ação, tapa, né? Decisão, intelecto, svadhyaya, estudo, e o amor, a entrega à divindade a si, a entrega da divindade no outro, a entrega a si mesmo a uma divindade maior, que é o amor. Lá na base da yoga, é tão sábio esse sistema que vale a pena a gente estar aqui junto explorando. Lá na base, temos os três princípios humanos mais elevados sendo estimulados na área da moralidade ética. Ética e moralidade. Mais adiante, higienização psicofísica, para permitir os processos posteriores ou mais aprofundados que requerem estabilidade e saúde e ordem para a meditação, para a percepção direta. É um convite que eu tenho a alegria de fazer, pois esse tema ele é muito vasto. Nós teremos painéis, nós teremos palestrantes, nós teremos oficinas, nós teremos momentos de música e diversão e o congraçamento e o estarmos juntos pesquisando coisas que valem a pena é o que a Sociedade Teosófica se propõe, a ser esse espaço de investigação e possibilidade de transformação da vida do indivíduo e, consequentemente, ao tocar a consciência de um ser humano, está se tocando a consciência de toda a humanidade. E que a gente possa ser esse canal de paz e de bênçãos no mundo, auxiliando-nos mutuamente a tocar essa nossa natureza e trazer ela à existência. Aí a gente pode construir um mundo realmente de paz, de fraternidade, de comunhão e de mais luz na percepção e de mais bênçãos para as nossas relações. O convite fica aqui, que bom que nós estamos juntos, será um prazer imenso estarmos nesses dias investigando esse tesouro chamado yoga. E esse processo pode vir a ser tanto básico como na yoga preliminar, no yoga preliminar, tanto como avançado na área de meditação, posturas, atividades, técnicas e assim por diante. Mas se você pegar qualquer pedaço, você vai ver o todo inserido. E esse convite que a gente faz é com muita alegria, porque você pode ser um yogi hoje, você pode ser um yogi agora. Eu queria ser, não vou botar um exemplo pessoal, individual, não vale muito a pena, mas qualquer decisão, pequena ou grande, que nós podemos tomar, nós estamos traçando um novo destino, estamos traçando um novo passado, estamos escrevendo uma nova história. Que bom que nós estamos juntos e podemos escolher passar alguns dias com irmãos de caminhada, nos estimular mutuamente
e aprender uns com os outros, uma riqueza tão grande para a nossa vida e para as nossas futuras vidas também. Então era essa reflexão, um convite, uma amostra pequena, e nós vamos explorar vários aspectos daqui para frente. Vamos lançar o livro chamado Introdução ao Yoga, de Annie Besant, e vai ser mais um auxílio para a nossa jornada de exploração de sabedoria verdadeira e que é capaz de transformação e trazer bênçãos para a nossa vida. Era mais isso que eu queria refletir. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Estou aberto a perguntas e colocações. Obrigado.